Vamos lá, pessoal, continuando nossas aulas aí sobre eletroquímica, falando sobre as pilhas e baterias. Hoje só correção de questão do Enem. Nem lembro de que ano, não, que eu não olhei esse trem, não. Então, ó, todo ano teve. Você vai ver aqui que está organizado até por ano. Então, vamos lá. Fica atento, estuda a matéria direitinho, você vai ver que tem questões simples, tem questões complexas. Olha que essa primeira questão aí do Enem de 2014. Isso que eu só olhei de 2014 para cá, tá, gente? Nem olhei as outras. A revelação das chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata na forma de AgS2O3, 2, 3 menos. Isso aqui é um íon complexo e o composto todo tem um carga menos 3. Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de redução de alguns íons metálicos. Então aqui, ó, tá daquela substância, daquele íon que ele falou. O que você tem que lembrar? O metal, quando ele estiver sozinho, né, substância simples, a carga dele é zero. E ele vai estar no estado o quê? Sólido. O metal, quando tiver carga, ele vai ser positivo, o metal não fica negativo, e ele vai estar aquoso, não é isso? Essa carga vai estar quando ele estiver sozinho aparecendo, ou quando ele estiver ligado a outras substâncias, é que ele tem carga. Então você pode falar assim, professor, eu não lembro a carga da prata, mas como ele está ligado numa substância aqui, ele tem carga positiva. Então a prata tem carga, não é isso? Ela está ali aquosa, dissolvida na solução. Eu quero recuperar ela. O que eu quero recuperar? Eu quero transformar ela em prata sólida. Então, de carga positiva, ela vai ter que passar a ter carga zero. O que está acontecendo com a prata? Ela tem que sofrer redução. Ela tem que sofrer redução. Olha o potencial dessa substância. É 0,02. Se ela tem que sofrer redução, ele tem que ser o maior, né? Porque o menor sofre oxidação. Você pode ver que todas as reações aqui estão ganhando elétrons. Então, essa semi-reação de redução. Então, ele tem que ser maior. Então, o que poderia ser usado para recuperar a prata? Professor, poderia ser usado alumínio, estanho e zinco. Por quê? Porque aí ele iria reduzir e um desses três iria o quê? Oxidar. Show! Aí você vai olhar, professor, a letra C é alumínio, a letra D é estanho e a letra E é zinco. Detalhe, o alumínio tem carga positiva, o zinco já tem carga positiva. Eles podem oxidar? Não pode. Quem tem condição de oxidar aqui é o zinco, que não tem carga. O alumínio, o estanho e o zinco, desculpa, na opção já estão oxidados, não vão oxidar. Agora o zinco não. O zinco sólido, ele pode. E Jesus, o estanho sólido pode oxidar, a prata reduzir, recuperou a prata. Olha o detalhe. Olha o detalhe, porque às vezes você fala assim, ah, qualquer um dos três serve. Eu vou nesse aqui que tem o menor potencial e ia ser o melhor de todos. Mas olha só, o alumínio 3+, ele já está oxidado, ele vai oxidar de novo. Para o alumínio isso não é possível, entendeu? Então, ó, o que está sólido pode oxidar. E aí a prata reduz e recupera a prata. Viu? Questão simples. Nada demais. 2015. A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, quando vem dentro do parênteses assim, você sabe que a carga dele é mais 2. Se não soubesse, estava aqui, mas tinha outro também, né? Então, cobre 2, com óxido de cálcio, CaO. E sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordolesa ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores potenciais padrões de redução para algumas substâncias, para algumas semi-reações de redução. A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é... O que é a mancha avermelhada, gente? Você está jogando uma substância que tem cobre, né, com carga positiva, numa faca de ferro. Ferro metálico, ferro com carga o quê? Zero, não é isso? O que vai formar essa coloração avermelhada? A ferrugem do ferro. Ou seja, ele vai oxidar, ele vai corroer. Então o ferro vai estar oxidando e o cobre vai estar o quê? Reduzindo. E a gente pode observar isso aqui pela potencial. O cobre vai reduzir para o ferro oxidar. Só que vai ser esse ferro aqui? Não vai, porque esse aqui tem um potencial maior. Então, se fosse uma reação entre esses dois, o cobre oxidaria.
Não, o cobre já tem carga, ele não vai oxidar, ele vai reduzir. Por isso que eu sei que é esse ferro aqui, ó, que tem potencial menor do que ele. Então, o que tem potencial maior sofre a redução e o que tem potencial menor sofre a oxidação. Pronto. Professor, mas tinha 2 cobre, tinha 2 ferros. Atenção, já falei com você que a carga do cobre era o quê? 2. O ferro vai oxidar. Esse ferro aqui, ó, que ganha um elétron só e forma ferro mais 2, primeiro, ele não era sólido, ele tinha carga mais 3. E segundo, o potencial de redução dele era maior. Ele não ia oxidar o cobre. Agora, esse daqui sim. Esse ferro oxida, formando ferro mais 3. Então, a reação de redução muda alguma coisa? Não muda nada. Cobre mais 2 elétrons, formando cobre 0. Posso colocar o potencial aqui? Posso, mas ele não pediu, só quer a reação. E a reação de oxidação? A reação de oxidação, quem vai oxidar? O ferro 2 a ferro 3. Invertida. O ferro 0, fora ferro mais 3 elétrons. Posso cortar os elétrons em quantidade diferente? Não. O que a gente faz? Multiplica, não é isso? Essa aqui a gente multiplica por 3, para 3, 6 elétrons. Aí fica 3, 6 e 3. E essa a gente multiplica por 2 para terem os 6 elétrons. Fica 2, 2 e 6. Corta os elétrons. O que sobrou? Cobre. 3 cobres mais 2, mais 2 ferros. Formando 3 cobre 0, mais 2 ferros mais 3. Acha a alternativa que está escrito isso aí, ó. Na letra E, 3 cobre mais 2, 2 ferros 0, 3 cobre mais 2 ferros mais 3. Beleza. Entendeu? Então, atenção. Professor, a matéria não é tão difícil. Mantém o maior, inverte o menor. É. O problema é quando tem alguma teoria, alguma coisa. Você tem que ficar atento aos detalhes. Você viu que 2 questões de detalhe. Né? Outra a gente vai ver que é mais simples. Essa aqui, ó. Tá vendo esse texto aqui? Pois então, lê aí que eu não vou ler não. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes reações de redução e os seus respectivos potenciais. Está falando aí da célula de acetato, Enem 2016. Essa aqui é aquela que você faz com 30 segundos. Olha a pergunta. Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de 4,4 volts? Então, eu quero saber quantas biocélulas, quantas pilhas dessa aí eu tenho que unir uma da outra para formar uma bateria de 4,4 volts. É, porque pilha é um só, juntei 2 pilhas já é uma bateria. Ok? Então, você olha essa reação aqui e fala, professor, que reação louca, 8 elétrons, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2. Falou alguma coisa de reação? Só quero saber a voltagem. Qual dos dois que tem o maior potencial? Essa daqui. O maior faz o quê? Mantém. 0,8 volts. E o menor? Inverte. Negativo, ele vai virar positivo. O que você faz agora? Soma. Isso aqui dá 1,1 volt. Eu quero saber quantas eu preciso unir para dar 4,4 volts. Quantas eu preciso unir, gente? 4, né? Então, quantas biocélulas de acetato eu preciso para dar aquele potencial que eu queria? 4. Olha que moleza. Viu? Não caça chifre na cabeça de cavalo quando o negócio não é complicado. 14, 15, 16, 17. Essa talvez seja um pouco mais complicada. A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar-se 2 pilhas em série para acender um LED que requer 3,6 volts. É essa voltagem que eu quero. É uma associação de pilha formando a bateria. Para o seu funcionamento, considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro. 4. Qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial nas condições padrões suficiente para acender o LED? Suficiente para acender o LED é dar 3,6 volts. Simplesmente isso. Eu fiz uma doideira aqui, vocês vão me perdoar, tá aqui, ó, A, D e C. É porque essa figura aqui era para estar aqui embaixo. Aí como ia ficar muito bagunçado, vocês me perdoem aí, eu coloquei de lado. Aí ficou esse trem louco de tudo aí. B, C, D, E. Ó, que loucura. O que interessa pra gente é que vai dar certo. O que a gente tem que pensar? Que uma pilha, o lado dela positivo tem que estar conectado ao outro ao lado negativo. Isso significa pra gente o quê? Que quem reduz conectado com quem oxida, com quem reduz, quem oxida, e aí vai. Então, a gente pode pegar, por exemplo, a letra A aqui, ó.
o cério e o níquel. Aqui, ó, o cério mais 1,61, ele é maior, né? E o níquel vai oxidar, eu vou inverter, mais 0,25. Então, ó, posso pensar assim, ó, mantive, inverti. Aqui eu tenho que manter, aqui eu tenho que inverter. Quando eu manter o do zinco, vai dar menos 0,76. Por que manter, professor? Porque esse reduziu, esse oxidou. Então, esse aqui tem que reduzir. E o último tem que oxidar. Então, eu vou ter que Cr2O7. Cadê ele? Aqui, ó. Eu vou ter que inverter ele. Entendeu? A gente pode pensar isso em questão matemática. Ó, mantive porque era maior do que esse. E o outro eu inverti. Então, mantém, inverte. Mantém, inverte. Olha só, isso aqui vai dar a voltagem que eu quero? Não, não vai. Né? Ou posso pensar lá, ó, entre esses dois, esse reduz, esse oxida. Então, daqui tem que reduzir. Para reduzir, tem que estar do jeito que está aqui, ó. Repetir. E esse aqui tem que oxidar. Eu tenho que inverter. Então, isso aqui não vai dar a voltagem. Vamos direto naquilo. O que a gente queria aí para dar esse potencial? Queria manter todos positivos. Então, aqui, ó, série 4 virando série 3. Qual que é o potencial disso? 1,61 volt. Zinco, se ele vai reduzir, o zinco vai oxidar. Eu vou inverter isso aqui. Mais 0,76. Esse daqui, ó, reduziu, oxidou, reduziu. Reduz, mantém. Qual que é o potencial dele? 1,33. E o níquel vai ter que oxidar. Oxidar, inverte. O níquel fica mais 0,25. Olha aí, quando você somar isso aqui, você vai ver que essa pilha tem um potencial de 3,95 volts. Maior do que o que eu preciso para ligar lá a lâmpada de LED azul. Entenderam? Qualquer outra associação ali ia ter números negativos que não iam possibilitar gerar a voltagem, a diferença de potencial que eu precisava. Tranquilo? Essa questão não é nem ocupar uma folha. Você tem uma ideia. 17, 18. Essa é muito fácil. Muito fácil mesmo. Em 1938, o arqueólogo alemão Wilhelm König, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída por ácido, e uma tampa de betume, asfalto, conforme ilustrado. Considere os potenciais padrões de redução. Potencial padrão do ferro, negativo. Potencial do hidrogênio, 0. Potencial do cobre, mais 0,34. Aqui está a representação esquemática da tal pilha. A pergunta, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Chega a ser fácil demais. Cátodo, meu querido, é aquele que sofre o quê? Redução. E ele já te deu justamente o potencial de quê? Redução. Quem tem o maior potencial de redução? Ah, professor, é o cobre. Então o cobre reduz. Se o cobre reduz, ele é o quê? Ele é o cátodo. Ah, então é a letra D. Então é a letra D. Entendeu? Então não vai ter problema. E olha só, tá falando aqui, ó, uma barra de ferro aparentemente corroída. Por que a barra de ferro corroeu? Ela oxidou, né? Tava na cara, hein? Nem eu sei acredito que isso aí é tão fácil. E a última para encerrar aí, ó. Questão do Enem 2019, ano passado. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura comercial que contém hidróxido de sódio, NaOH, e outra espécie química pulverizada. Que é adicionada a essa água, a essa mistura. Eita, volta. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada a água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico, expressos no quadro. Tá aqui, ó. Né? Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência? Então, pessoal, olha só. Olha a dica ali, ó. Tá falando que quando a reação acontece, ela libera gás hidrogênio. Qual reação aqui que tem gás hidrogênio para gente? Só essa. E ele aqui é um produto, então quer dizer que essa reação aqui, ela tem que se manter. A água recebe 2 elétrons, forma o gás hidrogênio, mais 2OH menos. Beleza.
E outra coisa, para ela se manter, que tem um potencial de menos 0,83, ou seja, para sofrer redução, eu tenho que usar alguma outra que sofre o quê? Oxidação. Para sofrer oxidação, o potencial tem que ser menor do que o dele. Esse daqui é maior, esse é maior, esse é maior. Esses dois aqui são menores do que aquela reação lá que eu quero que ocorra, que reduza de fato. Então, você olha lá. Aqui, professor, tem o FeOH2 e tem o Al. Só que o que acontece? Essa reação aqui eu não quero que mantenha, sim. Então, a outra eu tenho que fazer o que com ela? Inverter. Então, ao inverter, o alumínio aqui, que é um produto, na verdade, ele vai ser o quê? Ele vai ser um reagente. Então, a substância que eu tenho que adicionar pulverizada ali é o alumínio. Porque se eu adicionar essa daqui, o FeOH2, o ferro já está oxidado. Ele vai oxidar? Não, ele não vai. Então, ó, eu quero que essa reação ocorra, que a água reduza, eu preciso de alguém para oxidar. O ferro aqui já está oxidado. Eu tenho que adicionar alumínio para ele sim oxidar, ou seja, essa reação será invertida e ele vai sair de alumínio 0 para alumínio mais 3. Gabarito letra A. Viu como que é cobrado todo ano? Tem que saber essa matéria, não tem jeito. Muitos alunos de escola pública nem ouvem falar dessa matéria, entendeu? Então vocês têm que pegar aí e estudar na moral. Procura a questão para praticar. Na próxima aula a gente continua.